Graça e paz. Como a palavra de Deus lida com o coração. Nesta nova série em 3 episódios, compreenderemos o significado bíblico da palavra coração e a importância de lidar adequadamente com cada sentido aprendido. É importante que você assista ao vídeo inteiro, para se atentar a todos os detalhes. Amém? Em 2 Samuel 18:14, encontramos a seguinte passagem: Então, disse Joabe, não devo perder tempo, assim, contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Essa passagem está inserida no contexto de conflito entre Absalão e seu pai, o rei Davi. Absalão tinha uma ambição pessoal, ele desejava o poder e a posição de seu pai. Sendo um dos filhos mais proeminentes de Davi, Absalão acreditava que tinha direito ao trono de Israel, e nutria um sentimento de insatisfação para com Davi, pois sentia-se negligenciado e desvalorizado por seu pai. Ele acreditava que Davi não era um líder justo, por não ter punido adequadamente algumas pessoas que supostamente mereciam. Absalão começou a se posicionar publicamente como uma alternativa a Davi. Ele era conhecido por sua aparência atraente e seu carisma, e usou esses fatores a seu favor, ao se envolver em ações populistas. Começou a ouvir queixas do povo, e oferecer-lhes promessas de justiça até então não ofertadas pelo rei. Assim, Absalão aumentou o poder de sua influência e popularidade, e atraiu seguidores descontentes com o reinado de seu pai. O exército do rei Davi tinha 3 comandantes principais, um deles era Joabe. Joabe contribuiu sobremaneira na ascensão do rei ao trono de Israel, através de sua coragem, estratégia militar e lealdade junto a Davi, em inúmeras batalhas e conquistas bélicas. Para Joabe, Absalão cultivara uma atitude de rebeldia em relação a seu pai e ao seu reinado. Por isso, a morte de Absalão era considerada a resolução para o conflito, e uma proteção para o rei Davi e o seu governo. Portanto, quando Joabe ficou sabendo que Absalão estava preso pelos cabelos, e suspenso no ar em um carvalho da floresta de Efraim, ainda vivo, Joabe não perdeu tempo com seu informante. Tomou 3 dardos, ou lanças, se dirigiu velozmente até a árvore em que Absalão estava, e traspassou os dardos no coração do filho do rei. Nessa passagem, a palavra coração em hebraico é lev, e se refere ao coração no sentido físico, coração como órgão vital. Logo, Joabe feriu mortalmente com 3 dardos o coração físico de Absalão. Os dardos traspassaram o órgão vital do filho do rei. A história de Joabe e Absalão nos ensina que, em contextos conflituosos, o coração físico é um alvo certeiro para possíveis inimigos. Vivemos tempos em que existem distintos inimigos de nosso coração físico, logo, precisamos cuidar adequadamente dele. Alimentação desequilibrada. A alimentação desequilibrada é um inimigo de nosso coração físico. Uma dieta rica em alimentos processados, gorduras saturadas e açúcares pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dietas restritivas de longa duração também são pouco saudáveis, pois não ofertam vitaminas e sais minerais necessários ao corpo. Em Daniel 1:12-16, Daniel e seus amigos optam por uma alimentação saudável, e pedem ao cozinheiro-chefe para não serem obrigados a comer as finas iguarias do rei da Babilônia. Eles se alimentam de legumes e água durante 10 dias. Ao final desse período, eles se encontram mais saudáveis que os outros jovens servos do rei, que se fartaram das finas iguarias babilônicas. Que tal você saber mais sobre os benefícios da alimentação saudável cotidiana? E que tal você descascar mais, e abrir menos? E deixar seus pratos mais coloridos? Sedentarismo. O sedentarismo é outro inimigo de nosso coração físico. A falta de atividade física regular pode levar ao enfraquecimento dos músculos do coração, à diminuição da capacidade aeróbica, ao aumento da pressão arterial, a alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, além de contribuir para o ganho de peso corporal. Essas condições de inatividade estão associadas a um maior risco de doenças cardiovasculares.
Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, o apóstolo Paulo diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em nós, da parte de Deus, e que precisamos glorificar a Deus em nosso corpo. Glorificar quer dizer mostrar o caráter de Deus através de nosso corpo. O Senhor é ativo, Ele vem para servir. Devemos ser ativos também. Praticar atividades físicas regulares é um modo de glorificarmos a Deus, de mostrarmos que o caráter de Deus está em nós, que honramos ao Senhor cuidando do nosso corpo, para servirmos ao reino dos céus com um coração físico saudável. Sono inadequado. O sono inadequado é outro inimigo de nosso coração físico. Muitas pessoas desprezam os benefícios do sono de qualidade, e pensam que dormir é perda de tempo. Mas o sono inadequado tem impacto negativo profundo na saúde desse nosso órgão vital, principalmente se a pessoa está em estado crônico ou recorrente de insônia. No sono inadequado, pode haver desregulação de hormônios relacionados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina. Esse desequilíbrio leva a pessoa a um maior consumo de alimentos, e consequente ganho de peso corporal, que são fatores de risco associados a doenças cardiovasculares. No sono inadequado, também pode haver a desregulação do metabolismo da glicose, pois há diminuição da sensibilidade orgânica à insulina. Assim, o nível de glicose aumenta no sangue. Consequentemente, a pessoa pode adquirir diabetes tipo 2, que também é um fator de risco relacionado a doenças cardiovasculares. No sono inadequado, pode ocorrer ainda o estresse oxidativo, pois não há a recuperação e restauração celulares adequadas. Desse modo, o corpo reduz a sua capacidade antioxidante, e não neutraliza danos oxidativos causados por radicais livres, em componentes celulares como lipídios, proteínas e DNA. O estresse oxidativo é um fator de risco associado a doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, neurodegenerativas, câncer, diabetes e envelhecimento precoce. No Salmos 4, 8, há um cântico de confiança no Senhor que diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Precisamos descobrir o que prejudica a qualidade de nosso sono. Se é um travesseiro inadequado, um colchão, ou luminosidade inadequados, ou um ambiente sonoramente poluído, ou a temperatura inadequada do ambiente do dormitório, ou problemas de outra natureza. Ao contrário do que pensam muitas pessoas, o sono de qualidade é fundamental para a nossa saúde em geral, e é somente no Senhor que temos paz e segurança em nosso dormir. O nosso coração físico agradece. Hábitos tecnológicos noturnos. Esses hábitos também são inimigos de nosso coração físico. Eles estão relacionados ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes do sono. A estimulação luminosa excessiva noturna pode interferir nos ritmos circadianos, que influenciam processos fisiológicos, comportamentais e bioquímicos, como a regulação hormonal da melatonina e cortisol, as funções metabólicas do apetite e digestão, e as funções cognitivas da atenção e concentração. Esses hábitos tecnológicos noturnos podem desencadear uma série de fatores de risco à saúde do nosso coração, pois o bom funcionamento desse nosso órgão vital depende da regulação hormonal e das funções metabólicas e cognitivas preservadas. No Salmo 77, 6, encontramos o seguinte ensinamento: de noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Perscrutar é investigar profundamente. Precisamos investigar a fundo a nossa vida, para sabermos se temos tais hábitos tecnológicos noturnos, e até que ponto eles nos são prejudiciais, nocivos à saúde de nosso coração físico. Que tal você substituir suas tecnologias por suas investigações noturnas? E orar ao Senhor antes de dormir, em vez de navegar pela internet. Pressões sociais e culturais. Pressões sociais e culturais também são inimigas de nosso coração físico. Elas podem nos influenciar a construir hábitos pouco saudáveis. Por exemplo, para atender a padrões de beleza, uma pessoa pode fazer atividades físicas extenuantes em excesso.
e esse é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Evidências emergentes de estudos epidemiológicos e observações em grupos de atletas de resistência sugerem que podem ocorrer manifestações cardiovasculares potencialmente adversas após um treinamento físico de longo prazo com alto volume e intensidade, o que pode diminuir os benefícios para a saúde de um estilo de vida fisicamente ativo. Algumas consequências para o coração físico são calcificação acelerada das artérias coronárias, liberação de biomarcadores cardíacos induzida pelo exercício, como a tropomina, creatina quinase MB e mioglobina, que indicam lesões ou disfunções no coração. Pode haver ainda fibrose miocárdica, fibrilação atrial, doença arterial coronariana subclínica e aterosclerótica, anormalidades cardiovasculares estruturais e arritmias, e até mesmo um maior risco de óbito cardíaco súbito em atletas de resistência. Perceba, atletas que fazem das atividades físicas a sua rotina cotidiana, enfrentam esses e outros problemas de saúde cardiovascular, devido justamente à sua rotina extenuante e exagerada de exercícios físicos. Imagine, então, as consequências de tais atividades físicas para uma pessoa que não é atleta, mas que deseja atender a padrões sociais e culturais de beleza através de exercícios físicos extenuantes e em excesso. Eclesiastes 7:16 nos ensinam que não devemos ser demasiados, exagerados, porque o excesso nos destruiria. Se é assim, por que precisamos ser excessivos na prática de atividades físicas? Porque nos destruiríamos, para atender a padrões sociais e culturais. Você precisa ponderar sobre os padrões que deseja e atende, e os fatores de risco para o seu coração físico. Para lidar com o nosso coração enquanto órgão físico vital, é importante lutarmos contra inimigos cotidianos de forma consciente e sob as devidas orientações profissionais especializadas e personalizadas. Precisamos adotar uma alimentação balanceada e disciplinada, praticar atividades físicas moderadas regularmente, gerenciar níveis de estresse social, cultural e oxidativo e priorizar o sono adequado. Essas medidas podem ajudar na proteção da saúde do nosso coração e na redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são os dardos contemporâneos que desejam traspassar esse nosso órgão vital. Cuidar de nosso coração físico é uma forma de fidelidade ao Senhor. Pense nisso. Deus abençoe você e sua família.